Ignorado por séculos, odiados por moralistas, lidos às escondidas por políticos, Maquiavel não pediu para ser compreendido, apenas para ser lido com os olhos abertos, porque entender o poder é o primeiro passo para não ser manipulado por ele. Durante séculos, a política foi uma área de atuação sagrada. Os reis não eram apenas reis, eles eram ungidos. A coroa não era apenas um símbolo de poder, mas de santidade. E governar não era uma função, era um chamado divino. Na Idade Média, o príncipe ideal era aquele que obedecia a Deus, não à realidade. A política era uma extensão da fé, e o trono um altar disfarçado. A ideia dominante era simples, mas perigosa. O governante é, antes de tudo, uma boa pessoa. Ele deveria ser justo, misericordioso, caridoso, obediente à igreja. A sua autoridade vinha do alto e não das ruas. O seu compromisso era do céu e não do povo. E mesmo que quando a espada era usada, dizia-se que era pela divina justiça. Tudo era justificado em nome da moral e em nome da fé. No Império Persa, Ciro era chamado de escolhido dos deuses. Já no Egito, os faraós eram deuses vivos. Alexandre o Grande dizia-se filho de Zeus. Júlio César foi quase transformado em uma divindade após a sua morte, e os seus sucessores carregaram o título de filho dos deuses. Mesmo os imperadores mais violentos se escondiam por trás do argumento do destino ou da vontade superior. O roteiro era sempre o mesmo. Quem tem o poder é porque merece tê-lo. Não importa como ele chegou até lá, simplesmente o trono justifica. E assim surge a ilusão mais conveniente da história, de que o poder é sempre virtuoso, de que o governante é um enviado do alto mesmo quando suja as mãos de sangue, de que as guerras são santas, suas decisões são puras, seus erros são provocações. E foi assim que o mundo passou séculos confundindo bondade com competência. Como se simplesmente o melhor líder fosse sempre o mais justo, o mais gentil, o mais piedoso. A política vivia entre dois mundos. Um mundo ideal, onde governantes deveriam ser exemplos de honra, e o mundo real, onde quem não soubesse jogar, morreria. Mas a real é que ninguém falava disso abertamente. Era como um pacto de silêncio. Os jogos sujos eram feitos nas sombras. A sujeira era varrida para debaixo dos tapetes. Afinal, admitir que a política não era moral era como admitir que Deus havia perdido o controle do mundo. A Igreja Católica era a principal responsável por manter esse teatro em pé. Ela ditava o que era certo e o que era errado. Não só a fé, mas a política, a arte, a ciência, a vida. Quem ousasse governar fora da doutrina era excomungado, ou, como todos sabem, queimado em praça pública. O mundo antes de Maquiavel não era mais justo, ele era apenas mais hipócrita. E é exatamente nesse cenário que Maquiavel vai jogar a sua bomba. Porque ele não veio destruir a política, ele veio expor a farsa. Ele olhou para o mundo ao seu redor e teve a coragem de dizer o que ninguém queria ouvir, que a política real, aquela que acontecia nos bastidores de fato, não tinha nada a ver com a virtude. Ela era feita de medo, de dissimulação, alianças falsas, jogos de interesse e sangue. Por isso a sua obra incomodou tanto. Porque ele não inventou o jogo sujo como muitos acham. Ele apenas descreveu as regras que já estavam sendo jogadas em silêncio. Antes de Maquiavel, a política era o que deveria ser. Depois dele, passou a ser o que realmente é. E é justamente por isso que até hoje tantos odeiam Maquiavel. Não porque ele mentiu, mas porque ele disse a verdade antes da hora. Antes de se tornar o nome mais temido da história da política, Nicolau Maquiavel era apenas um observador. Nascido em 1469 em Florença, uma das cidades mais caóticas e brilhantes do Renascimento, ele veio ao mundo num berço instável. Não de ouro, mas de conflito. Guerras, conspirações, traições entre famílias poderosas, tudo isso era parte de um cotidiano florentino. Era um tempo em que a arte florescia e o sangue escorria nas ruas. Florença não era apenas o lar de Michelangelo e Leonardo da Vinci, era também o palco de ambição desenfreada onde cada esquina escondia um espião e cada banquete poderia terminar com envenenamento. Era ali no coração dessa selva renascentista que Maquiavel cresceu. Ele não nasceu nobre, nem rico, mas nasceu atento. Desde cedo ele entendeu que viver naquele mundo exigia mais do que boas intenções. Exigia olhares abertos, ouvidos aguçados e um instinto afiado para sobreviver. Maquiavel foi funcionário público, diplomata e estrategista. Ele trabalhou para a República Florentina como um dos principais secretários da chancelaria. Era o cara por trás das cartas, das missões diplomáticas, das negociações de bastidores. E aí está o detalhe que muda tudo. Maquiavel não escreveu sobre o poder como um teórico distante. Ele viveu o poder para dentro.
Ele esteve em palácios e prisões, sentou à mesa com papas, reis, mercenários, negociou com César de Borgia, o homem que seria sua maior inspiração e talvez seu maior pesadelo. Durante 14 anos, Maquiavel viu o jogo político em seu estado mais cru, não como ideal, mas como guerra. E aí tudo desmorona. Em 1512, os Médici, a família mais poderosa de Florença, voltam ao poder e Maquiavel é acusado de conspiração. Preso, torturado e depois de semanas em que sua integridade é colocada à prova com cordas, ferros e silêncio, ele é liberto. Mas o estrago já estava feito. Ele é exilado, expulso da política, expulso da sua própria cidade, expulso do jogo que ele mais entendia. É no campo afastado de tudo que o verdadeiro Maquiavel nasce. Isolado, humilhado, em ruínas, ele escreve e o que mais sai da sua caneta não é um pedido de perdão, nem um lamento. É um ataque frontal à fantasia da política. Maquiavel foi quem escreveu O Príncipe, um livro curto, rápido e preciso, como uma punhalada. Este livro não é um tratado sobre o bem, ele é simplesmente um mapa do poder, um mapa para quem quer vencer, mesmo que isso custe a própria alma. Eu acredito que é aqui que mora o ponto mais brilhante e mais perigoso. Ele não recomenda ser cruel, ele apenas diz que às vezes isso funciona. O Príncipe é um livro escrito por alguém que perdeu tudo, mas também manteve o olhar. Alguém que entendeu que os fracos são simplesmente devorados e que os bons demais, mais cedo ou mais tarde, viram mártires ou marionetes. No livro, Maquiavel não está defendendo a maldade, ele está revelando a realidade. Olhe de verdade para os homens que você chama de grandes. Eles chegaram onde estão por justiça ou por estratégia? E é por isso que é tão desconfortável, porque ele não oferece consolo, ele oferece espelhos. E o mais impressionante, O Príncipe foi escrito como uma dedicatória, um presente para os próprios Médici. Sim, aqueles mesmo que o prenderam. Maquiavel tentou voltar ao jogo, ele tentou usar essa obra como uma senha para reentrar na política, mas infelizmente ele não foi chamado. Ele finalmente morreu no ostracismo, completamente ignorado, sem nenhuma glória, sem nenhum cargo, sem poder. O Príncipe não é um livro de filosofia tradicional. Ele não tem floreios, não tem poesia, nem abstrações existenciais. Ele é direto, cirúrgico, quase que clínico. É como se ele dissesse: esqueça tudo o que você aprendeu sobre o que é certo, vamos falar do que realmente funciona. Maquiavel propôs algo inaceitável para o seu tempo, que em certo sentido ainda é inaceitável para o nosso. A política não precisa ser moral para funcionar, ela simplesmente precisa de resultado. E se para alcançar esse resultado for preciso enganar, trair, manipular ou ferir, bem, que assim seja. A frase que imortalizou seu nome não aparece literalmente no livro, mas o espírito dela atravessa cada página. Os fins justificam os meios. O que ele está dizendo é o seguinte: se o seu objetivo é manter o povo unido, garantir paz, preservar o Estado, então você pode e talvez até deva fazer coisas que fora do contexto político seriam consideradas repulsivas, como propriamente mentir, assassinar, corromper ou até simular virtudes que você não tem. Não porque é bonito, mas porque é simplesmente necessário. Maquiavel foi o primeiro a ter coragem de separar com uma faca afiada a ética pessoal da eficácia política. Na vida privada você pode até ser bom, mas na política você precisa vencer. Porque se você perder, a sua bondade vira irrelevante, ou até pior, fraqueza. E aqui vem uma das ideias mais brutais e talvez geniais do livro. É melhor ser temido do que amado. Eu sei, parece monstruoso, mas ele explica que o amor é volúvel. As pessoas simplesmente mudam, se decepcionam, se afastam. Mas o medo ele permanece. O medo segura o trono de pé. E claro, eu não vou ser hipócrita aqui, o ideal seria ser amado e temido. Mas se tiver que escolher, escolha o que mantém o seu pescoço intacto. Essa é a filosofia de Maquiavel. E você se engana se você acha que para por aí. Outro conceito central é que não é preciso ser virtuoso, é preciso parecer virtuoso. Você não precisa ter compaixão verdadeira, você só precisa agir como se tivesse. Não precisa ser justo, apenas parecer justo o suficiente para manter a lealdade pública. A imagem vence a essência, porque o povo julga pelos olhos e não pela alma. Maquiavel entende algo que os governantes ainda fingem não saber, que a política é um teatro, e que o trono é simplesmente dado àquele que domina a encenação. E até agora eu resumi grande parte desse livro, mas talvez a maior virada desse livro que você não sabia é o soco mais seco que ele poderia te dar. Pois isso não está em nenhuma dessas frases famosas que você conhece. Está na base silenciosa de tudo que ele fala como essência. Maquiavel não era imoral, ele era amoral. Ele não dizia faça o mal, ele dizia: se o mal for necessário, não hesite.
Essa distinção que eu estou te falando agora é fundamental para você entender todo o jogo. Imoral é quem sabe o que é certo e escolhe o errado. Amoral é quem entende que no campo do poder, as categorias de certo e errado são luxos que os fracos não podem pagar. É por isso que ele incomoda, porque ele não convida a crueldade. Ele apenas aponta que a bondade sozinha não governa. Sabe o que é o mais fascinante de tudo isso? Maquiavel não está falando de monstro nenhum. Ele tá falando de você. Se você tivesse um estado inteiro nas mãos, se sua queda significasse guerra civil, fome, morte em massa, você ainda defenderia ser sempre honesto? Sempre gentil? Sempre justo? Ou faria o que fosse preciso? A pergunta que o príncipe nos obriga a encarar é essa: você quer parecer bom ou você quer manter o poder? E se você acha que essa pergunta é repulsiva, pensa de novo, mas não com esse celularzinho que você tá na mão e com a internet que te disfarça, com o poder na mão. Porque todo governante em algum momento já teve que respondê-la, mesmo que em silêncio. A genialidade de Maquiavel tá aí. Ele não criou os monstros, ele apenas descreveu. E é claro que depois de Maquiavel, ninguém mais pôde fingir que não sabia como o jogo realmente funcionava. Depois de O Príncipe, a política acordou de um sonho. Ou até melhor, ela foi arrancada dele à força. O livro caiu como uma lâmina no centro da consciência política do Ocidente. E não importava o quanto tentassem esconder, negar ou até censurar, o estrago já tinha sido feito. Porque Maquiavel fez aquilo que ninguém até então havia ousado. Ele descreveu o poder como ele realmente é e não como gostaríamos que fosse. E a partir dali nada mais voltou ao estado anterior. A política, que antes era adornada com ideais, fé e moralidade, passou a ser encarada como um jogo. Um jogo de estratégia mesmo, de cálculo, de sobrevivência, como se fosse um xadrez. Governar deixou de ser um ato sagrado e virou ciência. E como toda ciência, passou a ser estudada, testada e até replicada. Pelos séculos seguintes, todo líder ambicioso, todo estrategista, todo déspota em ascensão teve contato com Maquiavel. Alguns o seguiram com fervor, outros odiaram, mas todos, absolutamente todos, leram O Príncipe. Napoleão Bonaparte, por exemplo, não só leu Maquiavel, como aplicou. Ao conquistar a Europa, ele entendeu que o poder não se sustenta com a popularidade, mas com a eficiência brutal. Ele mentiu, manipulou, quebrou promessas e por um tempo foi adorado por isso. Ele não era apenas um gênio militar, ele era um maquiavélico declarado. Depois dele, outros seguiram pelo mesmo caminho. Benito Mussolini, o fundador do fascismo italiano, foi um fã aberto de Maquiavel. Chegou a escrever um prefácio para O Príncipe. Ele via no autor florentino não só uma inspiração, mas uma justificativa. Para ele, os fins justificavam qualquer meio, inclusive o autoritarismo. Mas Maquiavel não foi apenas usado por ditadores. Winston Churchill, o herói da resistência britânica contra o nazismo, também carregava suas lições. Ele sabia que para manter o Reino Unido vivo em tempos sombrios, precisava controlar mais que exércitos, precisava controlar a narrativa. Ele criava frases de efeito, manipulava discursos, fazia até alianças desconfortáveis, pois sabia que era muito importante fingir segurança enquanto tremia por dentro. Ele era amado por muitos, temidos por outros, maquiavélico sem dúvida. Até que então vem Henry Kissinger, um dos mestres da geopolítica moderna. Em suas decisões nos bastidores da Guerra Fria, da diplomacia com a China e dos acordos secretos no Oriente Médio, ele demonstrou que Maquiavel ensinou séculos antes. A diplomacia não é movida por ideais, ela é movida por interesses, e quem não entende isso é completamente engolido. E você se engana que isso não é aplicado em outras áreas. Game of Thrones, por exemplo, é um desfile de maquiavelismo. Cada traição, cada casamento estratégico, cada guerra feita pela paz, tudo isso carrega o espírito de Maquiavel. A série House of Cards, de Frank Underwood, é praticamente o príncipe em terno e gravata. Frio, calculista, sempre 2 passos à frente, porque entendeu que parecer virtuoso é mais importante do que ser. Succession é o manual moderno do poder maquiavélico dentro da elite corporativa. Filhos disputando o trono do pai como se fosse um reino medieval. Mas tudo isso com advogados e acionistas no lugar de espadas. É curioso tudo isso, porque Maquiavel escreveu em uma época e para um mundo de príncipes, mas o seu livro encontrou um eco em presidentes, CEOs, diplomatas, generais, roteiristas e até em youtubers que falam sobre ele. Porque o que ele revelou nunca deixou de ser verdade. E talvez por isso que tenha sido tão odiado, porque ao tirar essa moral da política, ele faz todo mundo se sentir exposto. Inclusive você que está assistindo esse vídeo. Imagina o impacto disso na época em que a igreja ainda mandava. Num tempo que rei era considerado sagrado, isso era praticamente uma blasfêmia. Maquiavel disse: se você quer governar, não peça permissão para Deus, estude o jogo. E foi assim que ele foi ignorado por séculos, odiado por moralistas, lido às escondidas por políticos, porque dizia verdades que doíam,
mas diziam essas verdades sem pedir desculpas. Maquiavel não pediu para ser compreendido, apenas para ser lido com os olhos abertos, porque entender o poder é o primeiro passo para não ser manipulado por ele. Talvez essa seja a sua maior lição. Não que devemos agir como monstros, obviamente, mas que devemos saber como eles pensam de fato. Porque o mundo real não é comandado por boas intenções, ele é comandado por quem entende esse jogo. Maquiavel nunca pediu para ser amado, ele não quis ser um herói. Ele sabia que falar a verdade sobre poder sem filtros, sem véu, sem moralismo, era assinar sua própria sentença de rejeição. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas hoje, você está aqui entendendo isso e podendo usar isso em sua vida. A verdade é que o mundo não é governado por santos, mas por estrategistas. E talvez esse seja o maior legado de Maquiavel, ter nos ensinado a olhar o poder não com ingenuidade, mas com lucidez. Ter nos mostrado que para não ser um peão, é preciso entender o tabuleiro. E que fingir que o jogo não existe não impede que ele seja jogado.